Seguinte, então hoje nós vamos falar densidade de carga, lei de Gauss, para a gente poder aplicar no campo elétrico uniforme, para vocês entenderem como é que isso aqui funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender, o senhor trabalha com condutores, que você precisa entender, todo condutor, quando ele se eletriza, o excesso de carga fica na sua superfície externa. Certo? Então, não faz sentido eu falar com a densidade de carga, a densidade volumétrica. A densidade volumétrica ela funciona para isolantes, mas como a gente está trabalhando na maior parte das vezes com condutores, a densidade de carga vai ser medida na sua superfície. Então, eu vou dar o nome de densidade superficial, esse tipo de densidade. Então, eu vou chamar ela de sigma, por essa letra aqui. Ó, tá? Então, ó, como é que eu meço a densidade de carga? Bom, eu vou medir como qualquer outra densidade. Eu pego a carga que contém, divido pela área. Então essa densidade superficial de carga vai estar em coulomb por metro quadrado em um sistema internacional. Então, se eu tenho um sistema que a densidade de cargas dele é constante, eu posso falar que a carga que esse corpo tem é a densidade vezes a área. Guarda para mim essa informação. O campo elétrico, medido por força elétrica sobre carga, funciona para qualquer coisa. Mas nem sempre a força elétrica é dada pela lei de Coulomb é tão simples assim. Porque lei de Coulomb é muito tranquilo, como são cargas elétricas trocando força. Agora, se for um sistema carregado, isso aí fica um pouco mais chato. Então, o Gauss veio com a ideia de você medir o campo elétrico de uma outra forma, através do fluxo das linhas de campo, das linhas de força numa certa superfície. O que o Gauss pegou e pensou? Bom, eu meço o fluxo de qualquer coisa, por exemplo, o fluxo de um campo elétrico, pegando o campo e multiplicando pela área por onde essas linhas passam. Veio com a ideia dizendo o seguinte, ó, o fluxo de um campo elétrico em uma superfície também vai ser proporcional à carga dentro dessa superfície. Então, eu gero uma superfície, que eu chamo de superfície gaussiana, e falo assim, ó, o fluxo do campo elétrico vai ser o campo elétrico vezes a área. Mas a lei de Gauss diz que esse fluxo é proporcional à carga que está dentro dessa superfície. Por isso eu chamei de carga interna. O que a lei de Gauss diz? Bom, se aqui é fluxo, então esse lá também tem que ser igual a esse. Só que como aqui é proporcional, então o que vai estar balanceando essa proporcionalidade? O meio. Você lembra lá da lei de Coulomb que eu posso medir como é que o meio interage sobre aquele K que vale 1 sobre 4π epsilon. Lembra que esse epsilon é a permissividade elétrica? Essa permissividade elétrica é que vai estar envolvida aqui no fluxo. E aí, ó, o Gauss diz o seguinte, ó, o campo elétrico vezes a área por onde ele está passando vai ser igual a carga interna sobre essa permissividade elétrica. Então, se eu sei como é que é a carga interna de um sistema, eu consigo medir por essa equação, que é, para sistemas simples, ela é relativamente fácil, tá? Sabendo a área. Então, o que o seu material traz? O que o conteúdo do ensino médio traz? O campo elétrico uniforme. Como é que você pensa no campo elétrico uniforme? Imagina uma placa carregada, e essa placa ela é muito grande. Tá? Ela é tão grande que eu desprezo os efeitos de borda. Tá? Quer dizer, a placa ela tem borda, a borda dela é ponta, então deveria ter uma densidade maior de cargas ali, tá? Mas eu vou desprezar os efeitos de bordas. Ou eu vou observar só o meio dessa placa. O que eu vou fazer? Eu vou cobrir essa placa por uma superfície que a gente chama de superfície gaussiana. Então é como se fosse uma placa e em volta dela eu coloco uma caixinha. Beleza? Que tem o mesmo tamanho da placa. Então se eu falar aqui, ó, essa placa tem tamanho L por L, ou seja, ela é quadrada, tá? A nossa superfície gaussiana também vai ter tamanho L por L. E espessura é desprezível. Bacana? Por quê? Porque também não vai furar, as linhas de campo não vão furar ali. Então, na hora que eu pego essa plaquinha e separo, perceba que essa caixa ela foi furada tanto na frente quanto atrás. São 2 vezes a área da própria placa. Então presta atenção.
a superfície gaussiana, que eu vou chamar de A, que é essa que está aqui na lei de Gauss, o A vale 2 vezes a área da placa. Tudo bem? Como é que eu vou medir a carga que tem dentro dessa placa? Bom, se essa placa está uniformemente eletrizada, eu posso não medir, eu posso medir sua densidade. Certo? Como densidade é carga por área, então vai ser a carga dentro dessa placa dividido pela área dela. Tudo bem? Então, substitui isso dentro da lei de Gauss. Então vai ficar assim, ó. Acabei de falar, o campo elétrico vezes a área. Cuidado, essa área é a superfície gaussiana. É igual a carga interna dividido pelo epsilon. Tá bom, mas quem que é a carga interna? A carga é a densidade vezes a área. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. O campo elétrico vezes superfície gaussiana. Quanto que é? Superfície gaussiana é 2 vezes a área da placa. 2 vezes a área da placa. Isso vai ser igual a carga interna. Densidade vezes a área da placa. Densidade vezes a área da placa. Dividido pelo epsilon. Percebeu que tem a área da placa multiplicando de um lado da igualdade? Bom, então aí você corta. Então ficou assim, ó. O campo elétrico vezes 2 é igual a densidade sobre epsilon. Ou o campo elétrico é sigma sobre 2 epsilon. Percebam, olha que loucura. Esse campo elétrico aqui, ó, ele não depende da distância que você está da placa. Mas por que, Romulo? Isso aqui é loucura. Você vai que o campo elétrico gerado por uma placa carregada, ele é o mesmo valor, sei lá, 1 centímetro dela ou então a 10 quilômetros dela. Mas é também loucura dizer que essa placa é infinita. Então, a gente diz que o campo elétrico ele vai ser uniforme quando ele tem sempre o mesmo valor em todos os pontos que você está trabalhando. Por isso você tem um campo elétrico uniforme. E aqui você tem a expressão dele. Ele depende da densidade superficial das placas e da permissividade elétrica do meio. Então, vamos aproveitar, vamos explorar essa lei de Gauss, vamos colocar por uma carga, a gente sabe que o campo elétrico gerado por uma carga, sabe? Esse D é a distância que você está da carga. Então tá. Vamos supor que aqui você tem uma carga fonte que ela pode ser positiva ou negativa. A melhor superfície gaussiana que eu consigo colocar ao redor dela é uma esfera. Bacana? Então essa carga ela vai jogar linhas de campo em todos os sentidos, direções possíveis, e a melhor forma de eu encapsular isso é através de uma esfera. Como é que é a área de uma esfera? 4π R ao quadrado. O R vai ser a própria distância que eu estou da carga, concorda? Então no lugar desse R eu posso substituir por D. 4π vezes D ao quadrado. Tudo bem? Vamos substituir na lei de Gauss. O campo elétrico vezes a área, que é 4π vezes D quadrado, é igual a carga interna, que é a carga fonte, dividido pelo epsilon. Tranquilo? Faça isso aqui dividindo, vai ficar assim, o campo elétrico é igual a Q dividido por D quadrado, 1 sobre 4π epsilon. Olha lá, 4π epsilon, o D quadrado veio dividindo, mas o que é 1 sobre 4π epsilon? É um K. Então, olha lá, K, Q sobre D quadrado. Cheguei na mesma coisa. Esse aqui eu vim pela lei de quem? De Coulomb. Esse aqui eu cheguei pela lei de Gauss. Percebe que a gente chega no mesmo resultado. Bacana? Beleza?
Então guarde-se aí que isso é um filé mignon e pouca gente vai ter esse conteúdo. Tranquilo? Então beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite.